noite, queridos irmãos, queridos amigos. Mais uma vez, estamos comemorando o aniversário da nossa Casa Espírita. Agradecidos a Deus pela misericórdia que Ele derramou sobre nós, nos dando oportunidade de um trabalho no bem. Orando, pedindo a Deus bênçãos, que a nossa reunião da noite transcorra em muita paz, com muita alegria, com muita participação de todos os amigos queridos. Em nome de Deus, em nome de Jesus, em nome de Maria de Nazaré, a nossa reunião está aberta. Hoje, em especial, teremos a presença da nossa querida Adriana Loureiro, que fará a palestra para nós sobre a tolerância. Vamos dar voz à tolerância? E também teremos a presença cantada de Luciana Marins, da nossa querida Lia Costa, do nosso querido João Gomes, do nosso querido Gládio Azevedo. Eles vão trazer música, alegria e muita mesmo, coisas boas. Então, fique conosco. E depois, no final, vamos comer docinhos virtuais e bolo virtual. Olá, amigos. Antes de começarmos, eu gostaria muito de agradecer a vocês. Me sinto muito honrada por esse convite, por estar compartilhando com vocês desse momento tão importante em que essa casa maravilhosa que me acolheu está fazendo aniversário. Que todos possamos sair daqui hoje um pouco mais tranquilos, mais serenos, porque principalmente esse momento nos exige uma serenidade como nunca tivemos. Eu não sei se Sônia me ama ou me odeia, mas ela pediu que eu conversasse com vocês sobre o tema tolerância. Tema bastante propício ao momento, né? Então vamos lá. Tolerância. Eu sempre gosto de iniciar as minhas conversas com as definições. Tolerância é um termo que vem do latim tolerare, que significa suportar, aceitar. A tolerância é o ato de indulgência perante algo que não se quer ou que não se pode impedir,
Indulgência, facilidade para perdoar os erros cometidos pelos outros, mostrar indulgência. A tolerância é uma virtude moral que nos leva a aceitar o comportamento do outro sem que esteja de acordo com esse comportamento. Então, tolerância não é concordar, é aceitar, respeitar o modo de ver e pensar do outro. É tão importante que a Unesco criou um dia, em 1995, ela criou um dia específico para a tolerância. Você vê que nível evolutivo nós estamos, né? Precisa de um dia para isso. O que diz a Unesco sobre a tolerância? A tolerância é o sustentáculo dos direitos humanos, do pluralismo, inclusive o pluralismo cultural, da democracia e do Estado de Direito. Implica a rejeição do dogmatismo e do absolutismo e fortalece as normas enunciadas nos instrumentos internacionais relativos aos direitos humanos. A fim de mobilizar a opinião pública, de ressaltar os perigos e de reafirmar nosso compromisso e nossa determinação de agir em favor do fomento da tolerância e da educação para a tolerância, nós proclamamos solenemente o dia 16 de novembro de cada ano como o Dia Internacional da Tolerância. A Unesco, como todos sabem, foi criada em 1945, após o fim da Segunda Guerra Mundial, justamente com o intuito de se promover a paz mundial. E aí foi necessário criar-se um Dia da Tolerância. E no Espiritismo tem algo sobre tolerância? Imagina, né? Então vamos ver. Na Revista Espírita de agosto de 1864, Allan Kardec fala sobre tolerância. O Espiritismo é uma fé íntima, está no coração e não nos atos exteriores. Não prescreve nada que seja de natureza a escandalizar aqueles que não compartilham dessa crença, recomendado disso se abster por espírito de caridade e de tolerância. Claro que aqui ele está se direcionando mais à tolerância religiosa, né? Continuando na revista de outubro de 1866, Revista Espírita. Ele não diz fora do espiritismo não há salvação, mas como Cristo, fora da caridade não há salvação, princípio de união, de tolerância que unirá os homens num sentimento de fraternidade em lugar de dividi-los em seitas inimigas. Ele continua focando na tolerância religiosa, porque era o mote do momento e não mudou nada, né? Mas enfim, só para a gente ver a quantidade de citação da palavra tolerância, e haveria muito mais, eu não ia botar todas aqui, tá? Na Revista Espírita. Em obras póstumas, a gente lembra que na sua bandeira, Kardec escrevera trabalho, solidariedade e tolerância. Sejamos como ele, infatigáveis, sejamos acordemente com os seus anseios, tolerantes e solidários. Sempre ele praticou o que alegou depois de 1868. A tolerância, sendo uma consequência da moral espírita, nos impõe o dever de respeitar todas as crenças. Não se atirando pedras em ninguém, desaparece o pretexto das represálias, ficando os dissidentes com a responsabilidade de suas palavras e de seus atos. Se eu tiver razão, os outros acabarão por pensar como eu. Se eu não tiver razão, acabarei por pensar como os outros. Isso está em Allan Kardec, o Espiritismo, de Crisanto de Brito. Enfim, mais uma vez, enfatizando a importância da tolerância. Em Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, Bem-aventurados os misericordiosos, o arqueiro e a trave no olho. Por que vês tu, pois, o argueiro no olho do teu irmão, e não vês a trave no teu olho? Ou como dizes a teu irmão, deixa-me tirar-te do teu olho o argueiro, quando tens no teu uma trave. Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás como hás de tirar o argueiro do olho do teu irmão. Olha como é importante essa frase, né?
Quer dizer, indicando que não somos nós que vamos tirar de tirar do olho o argueiro do irmão, dos outros, enfim, ninguém muda ninguém. O que a gente tem que tirar primeiro é o nosso. Mas não, a gente está sempre apontando o argueiro que tem no olho do irmão e às vezes a gente tem uma trave muito maior, né? Incontestavelmente é o orgulho que leva o homem a dissimular os seus próprios defeitos, tanto morais quanto físicos, mostrando o mal nos outros, ressaltando as supostas qualidades que acreditamos possuir. A censura que façamos a outrem deve antes ser dirigida a nós próprios, procurando indagar se não a mereceríamos. Analisemos, identifiquemos e lutemos por extirpar a intolerância dos nossos hábitos. Nós reclamamos muito da intolerância dos outros, e isso nada mais é do que um ato de intolerância nosso. Nós somos intolerantes com a intolerância dos outros. E por que nós somos tão intolerantes? Vemos o cisco no olho do vizinho e não enxergamos a trave do nosso. Gostamos de comentar só o lado desagradável e desairoso das pessoas, e isso nos dá prazer. Todos nós temos esse prazer ainda, infelizmente. Nós adoramos ressaltar o erro, né? O suposto erro, quer dizer, nós julgamos ainda por cima. A gente julga, condena e faz questão de ressaltar o erro do outro. Vamos tentar entender essa história? Por que nós somos assim? Eu usei como estudo básico esses dois livros, tá? A Gênesis, do Kardec, e A Caminho da Luz, do Emmanuel, trazido a nós pelo nosso querido Francisco Cândido Xavier. Vamos voltar lá atrás para a gente entender o que se passa. Há vários milênios, um dos planetas de Capela, que guarda muitas afinidades com o globo terrestre, atingiu o ponto máximo de um dos seus extraordinários ciclos evolutivos. Alguns milhões de espíritos rebeldes já existiam, dificultando o progresso daqueles povos cheios de piedade e virtude. Então Capela mudou de nível, a gente sabe pelo estudo no Livro dos Espíritos, que não só nós progredimos, como os mundos também. Então Capela ascendeu a um mundo de regeneração e alguns espíritos muito inteligentes, porém ainda com nível moral não de acordo com o de planeta de regeneração, foram enviados para planetas que estavam entrando em provas e expiações como nós. Jesus, como governador do orbe, traz essas almas para ajudar a evolução daqui. Ou seja, essas almas, quando comparadas com as que já existiam aqui, eram mais evoluídas, principalmente intelectualmente, né? E aí ele bota essas almas para encarnar aqui no planeta Terra para dar uma propulsão à elevação do planeta, porque o nosso estaria passando para provas e expiações. Emmanuel, em A Caminho da Luz, fala: onde está Adão com a sua queda do paraíso? Debalde, nossos olhos procuram aflitos essas figuras legendárias com o propósito de localizá-las no espaço e no tempo. Compreendemos, afinal, que Adão e Eva constituem uma lembrança dos espíritos degradados na paisagem obscura da Terra, como Caim e Abel são dois símbolos para a personalidade das criaturas. Então, tanto Adão e Eva como Caim e Abel são arquétipos, né? Usando a linguagem Jung, são arquétipos da humanidade, né? Adão e Eva vão então simbolizar essa raça adâmica que veio de Capela. A humanidade, então, aqui na Terra, né, foi constituída pela mescla da evolução dos autóctones, ou seja, aqueles que já vinham todo aquele processo de evolução aqui na Terra mesmo, resultante de milhões de anos de experiências terrenas, juntamente com esses espíritos vindos da constelação de Capela, os quais passaram aqui a encarnar. Esse fato ocorreu aproximadamente 40 mil anos atrás.
Esses espíritos, por terem sido exilados de Capela, aqui chegaram em estágio evolutivo mais avançado e passaram então a ter papel de liderança na constituição da sociedade, que se encontrava em estágio de desenvolvimento bastante atrasado. Então esses espíritos de Capela foram os grandes líderes que a gente tem conhecimento na história, porque chegaram aqui e encontraram um povo muito mais atrasado intelectualmente, um povo submisso. E como esses espíritos, embora inteligentíssimos, não tivessem um grau moral muito elevado, eles passaram a subjugar esses povos. Tá? Então são os grandes líderes da história que a gente tem conhecimento. Quais são as estratégias que o Cristo usa para que esses espíritos consigam caminhar? Porque qual é o objetivo, né? O objetivo é que esses espíritos vieram para ajudar na evolução, na parte intelectual, e também para continuar a sua evolução na parte moral. Então, quais são as estratégias usadas por Jesus como governador do planeta através dos seus servidores, né? A gente já viu no nosso lar, tem o Ministério da Reencarnação, tem toda uma programação, a gente conhece isso. Quais são essas estratégias, assim, de modo geral, para que a gente entenda esse processo todo, né, até onde nós estamos, para que a gente consiga caminhar? Primeira estratégia, a inversão de papéis. Aqueles espíritos que abominavam, por exemplo, vamos usar como exemplos os cristãos e os pagãos. Aqueles espíritos pagãos que abominavam os cristãos originais, lá, os primitivos, né, reencarnam como cristãos e vice-versa. E assim vai se dando. Aqueles que são contra, abominam os muçulmanos, com a vinda de Maomé, surge o islamismo. Aqueles que vão abominar, que vão lutar contra, reencarnam como tais. E assim vai havendo uma progressão, obviamente que não é matemático isso, mas no sentido de cada um experienciar aquilo que não tolera. Alguns espíritos aprendem com isso, vivendo naquele ambiente em que eles não toleravam, em que eles lutavam contra. Alguns espíritos passam a compreender, a aprender, e aí são encaminhados a outros planetas mais evoluídos, tá? Como foi com o nosso Bezerra de Menezes. Nem todos, como existe o livre-arbítrio, eles não são obrigados a ir. O nosso Bezerra optou por continuar aqui, mas era para ele ter ascendido a um planeta já mais evoluído que o nosso. A gente também conhece essa história. Alguns ficam, então, para ajudar a evolução dos outros, que nem com essa inversão de papéis conseguiu aprender nada. Os que não conseguem aprender nada, os que são muito congelados, muito relutantes, eles ficam presos aqui no plano espiritual, mas na egrégora da Terra. Né? E de tempos em tempos, esses espíritos são trazidos um de cada vez, para que não haja uma convulsão social. Eles reencarnam na Terra, sempre acompanhados de espíritos mais evoluídos, para que se consiga fazer com que eles evoluam, moralmente principalmente. Tá? O que acontece é que em alguns momentos, como há uma necessidade de que essa progressão, assim, se dê um empurrãozinho nessa progressão, o que acontece é que esses espíritos encarnam em grupos. E aí nós vemos as convulsões sociais. Mas, como o planeta tem que evoluir também, não são só os espíritos, a gente tem isso muito bem dissecado no Livro dos Espíritos, o planeta precisa ascender, tá? E essa mensagem de Jesus, por que a gente fala assim, 2000 anos Jesus tenta ensinar isso pra gente e ninguém aprende? Por causa dessa inversão social, tá? Inversão de papéis. Com essa inversão de papéis, a mensagem foi sendo distorcida. A mensagem do cristianismo primitivo, hoje, está totalmente distorcida. Chegou até hoje totalmente distorcida. Por quê? Por causa disso. Cada vez que caía nas mãos desses grupos que não conseguiam aprender com essa inversão de papéis, eles modificavam
por não ter uma evolução moral para isso, né, modificavam essa mensagem e iam adaptando. E durante esse período todo, não é que Jesus tenha deixado para lá, não é isso? Veio Maomé, veio Francisco de Assis, veio Lutero, tudo para tentar trazer essa mensagem original de volta. Mas muitos espíritos endurecidos impediram que isso acontecesse, e a gente teve aquela Idade Média das trevas por conta disso. Cruzadas. As cruzadas nada mais foram do que esses espíritos endurecidos que eram absolutamente contra, eles tinham o mesmo modus operandi dos romanos contra os cristãos das cruzadas tiveram com os não cristãos. É o mesmo modo de agir. Entendeu? Por quê? Porque eram os mesmos espíritos, tá? E eles não aprendem. Então, Jesus envia, como eu falei, de tempos em tempos, espíritos mais elevados, que reacendem sua mensagem de amor, como esses que eu citei, e tiveram outros, né? Só que nós chegamos num período de transição planetária. E a Terra precisa ascender. E aí o que fazer, né, com esses espíritos endurecidos? O que fazer com a mensagem do Cristo? Então foi preciso que se criasse um clima para que a Terra recebesse o Espiritismo, tá? Recebesse o Consolador prometido, para que tentasse mais uma vez fazer com que esses espíritos endurecidos tivessem contato com a mensagem original do cristianismo. E aí nós vamos ter o renascentismo, a partir do século XV e XVI, começa a haver um movimento para que a ciência e a filosofia conseguissem se libertar do jugo da religião, para que tivessem a liberdade da pesquisa e uma nova doutrina surgisse. E aí nós vamos ter no século XIX o Espiritismo. Em 18 de abril de 57, lança o Livro dos Espíritos. É o período de grandes transformações sociais, filosóficas e políticas. É o mesmo século em que vai surgir a psicanálise, vai surgir a ecologia, entendeu? Tudo sempre ligado a essa coisa da união, do homem com a natureza, do homem entre si, enfim. É a época do surgimento das ciências e do estudo da mente. Quer dizer, volta-se então a tentar unir essa questão da importância do espírito, tá? Espírito, essência. No Evangelho segundo o Espiritismo, está lá no capítulo 17, o homem de bem. O homem de bem é aquele que pratica a lei da justiça, do amor e da caridade. Ao interrogar sua consciência, pergunta a si mesmo se não a violou, se fez todo o bem que podia, se ninguém pode reclamar dele, se fez tudo o que gostaria que fizessem para ele. Ele respeita nos outros pensamentos contrários aos seus. Indulgente para com as fraquezas alheias, não se compraz em procurar defeitos alheios, nem os coloca em evidência. Estuda suas próprias imperfeições, trabalhando sem cessar para combatê-las. O homem de bem, enfim, respeita, tolera. Olha como tem essa palavra tolerância nas obras básicas do Espiritismo, né? Em seus semelhantes, todos os direitos dados pela lei da natureza, como gostaria que respeitassem o seu. Como desenvolver isso, né? Então a gente já entendeu o que é tolerância, já viu que tolerância faz parte, abunda nas obras básicas do Espiritismo. Já vimos o porquê, né? Nós somos espíritos caminhantes, enfim, que a gente vem vindo batendo cabeça aí esses milênios todos para progredir moralmente. Nós estamos aqui para isso, né? Nós estamos encarnados para progredir. Como resolver então? Autoconhecimento. Esse, na verdade, é o mote do Espiritismo, né? A gente tem que parar definitivamente de ficar olhando para o meio externo e olhar para dentro. Eu vejo esse momento que a gente está vivendo de isolamento social como exatamente o momento em que a gente vai parar para olhar para dentro. Não mais ficar julgando
o próximo olhando para fora, mas olhar para dentro. Como eu estou me comportando diante disso? Eu estou me suportando? Tem gente que não se suporta. Não dá mais para isso, não dá mais para fugir. Por que a gente se comporta assim, né? Segundo Emmanuel, estamos muito mais próximos da animalidade do que da angelitude. Por isso que a gente ainda se comporta assim. Quanto mais próximo da animalidade, mais apegado à matéria, mais apegado ao ego. Então, na origem disso tudo está o medo. O medo é uma das emoções mais antigas, se não a mais antiga, dos seres vivos. Tá? O medo, todos os seres reagem com luta ou fuga quando se veem ameaçados. Isso por causa do instinto de conservação, que é uma forma de inteligência, também está lá no Livro dos Espíritos, entre as questões 73 e 75, a gente vai ler muito sobre isso, sobre o instinto, né? Os instintos nos guiam muito, a razão muitas vezes nos atrapalha. Por quê? Porque a razão nos permite a escolha. E o livre-arbítrio, aí isso vai depender do nosso grau de evolução. Já o instinto, não. Mas a intenção da evolução é essa, é você sair do cérebro inicial, né, onde estão guardados esses instintos, para os lobos frontais. Os lobos frontais estão em desenvolvimento há 250 mil anos, mais ou menos. E não acabou ainda. Não usamos nem a metade da capacidade deles. Do homem animal para o homem espírito, do homem instinto para o homem moral. Porque os instintos não são problemas, pelo contrário, como eu falei ainda há pouco, né? Os instintos nos ajudam. O que a gente faz, o modo como a gente usa essas emoções, que são instintivas, é que nos diferencia. Então, para compreender o medo, que é o que eu disse, que é a raiz dessa intolerância, você tem que olhar para si mesmo. E por que o medo? Isso, mais uma vez, autoconhecimento. É autoconhecimento, autoconhecimento, autoconhecimento. Gente, não dá mais para fugir. Tá? Não dá mais para fugir, para tapar o sol com a peneira, para usar máscara, não dá mais. Enquanto a gente não se autoconhecer, não parar para observar, não é julgar não, porque a gente tem mania de se julgar também, entendeu? É acolher, os psicólogos usam muito esse termo, acolher a sua sombra. Não adianta que a gente não vai se livrar das sombras, a gente tem que acolher nossas sombras, entender por que que isso me irrita, por que que isso me agrada, por que que aquela pessoa eu acho chata, por que que eu gosto da outra, por que que eu não gosto disso, por que que eu me sinto, o que que eu sinto diante das situações, o que que essa emoção medo está querendo me mostrar, por que que eu vejo fulano como ameaça, por que que a ideia do ciclano me ameaça, porque o medo é isso, o medo é quando você se sente ameaçado. Nos animais é uma ameaça concreta, vamos dizer assim, uma ameaça externa, né? A hiena está lá e aí vê o leão, ela se sente ameaçada porque o leão vai comê-la e aí ela foge ou ela se une em bandos para tentar atacar o leão. Muitos de nós ainda fazemos isso. Ou a gente se isola com medo, ou a gente se une em bandos que pensam iguais para atacar o outro. Isso trazendo para o psiquismo, porque o ser humano é muito mais complexo do que os animais. O ser humano tem um psiquismo. Então, ele também tem a ameaça psíquica. Ele se sente ameaçado por aquele que não pensa igual a ele. E aí a atitude dele é se recolher, aí tem a solidão, ou se unir em bando com aqueles que pensam igual a ele para atacar, para destruir o outro. E aí como é que a gente faz? É o que eu falei. Primeiro sinal de intolerância, inquietude. Essa frase, examina a própria aflição, é do Emmanuel. O texto é maravilhoso, não botei aqui senão vai ficar muito extenso. Toda intolerância começa com uma inquietude. Tem algo que está me inquietando, aquela coisa fica ali martelando, e eu fico me sentindo agoniada, e eu li um negócio na rede social, estou doida para responder,
e tô doida para dar um fora, e não sei o quê. Tem que ir lá, e aquilo ficar te atormentando, tem que ir lá e reconhecer a raiz daquela intolerância, para que essa inquietude não vire tempestade emocional. Ao invés de ir lá atacar, como a gente tem vontade, eu li um troço ali que não aguentei, vou ter que responder, porque é diferente do que eu penso. Não estou aqui questionando quem está certo e quem está errado, tá? Porque isso aí já é um julgamento nosso. O que é o certo e errado, né? Vai depender muito do ponto de vista. Estou falando de respeito, tá? Então, não é, vamos lembrar lá do início, não é concordar. Eu não tenho que concordar com o outro. Eu tenho que respeitar e entender por que está gerando aquele mal-estar em mim. Por que eu estou inquieta? Porque se eu não fizer isso, gera uma tempestade emocional. Eu não vou entender por que eu estou sentindo isso. Eu vou deixando o meu animal agir, entendeu? Reagir. E aí nós temos os fanatismos. Os fanatismos se originam disso. Entendeu? Eu não concordo com o verde. O verde me irrita, o verde não está certo, eu tenho que acabar com o verde, senão o azul, que sou eu, não vai aparecer, porque eu acho que o melhor é o azul e eu vou fazer tudo para que o azul prepondere, então eu vou acabar com o verde. E aí eu descubro que tem um monte de gente que também prefere o azul, e aí me uno com essas pessoas que gostam do azul e vamos destruir o verde. E está montada a intolerância no seu grau máximo. O que eu preciso fazer para acabar com isso? Para controlar isso em mim? A gente viu que a intolerância advém do medo, né? O medo de ser ameaçado dentro daquilo que eu construí. O meu ego acha que é o certo. Então, o autoconhecimento. O autoconhecimento vai nos mostrar o quê? Que eu sou um universo de átomos, mas eu sou um átomo no universo. Eu e todo mundo. Precisamos nos ver como espíritos que somos e que estamos encarnados para evoluir. Não somos o nosso ego. Reconhecer que somos pequenos. Assumir a nossa imperfeição. Os medos egóicos entravam a nossa evolução. Esse tipo de medo que eu falei, que o outro ameaça, que tem que ser o que eu quero, o que eu vejo, o que eu penso, isso é medo egóico. O nome disso é medo egóico. Aonde encontrar o melhor remédio? Então a gente viu o que é tolerância, a gente viu toda a evolução nossa como espírito, né? Porque essa coisa ainda tão presa, tão difícil de mudar. Vimos que estamos próximos da animalidade, vimos que o planeta está no auge da transição planetária, que para que ele evolua, ele vai evoluir independente da gente, entendeu? E que para que a gente aí me empolguei, a Terra, como Jesus falou, a gente tem que evoluir também, senão a próxima será em outro planeta de provas e expiações, tá? E a gente viu que a gente tem que olhar para dentro e se conhecer. Mas nós temos um remédio que nos ajuda muito. O Evangelho. O Evangelho é assim, eu vou dizer a enciclopédia, bom, se bem que aqui todos nós somos na mesma época, mas a enciclopédia, um compêndio de psiquiatria, entendeu? Para nos ajudar. Todo o Evangelho é lição viva de sadia tranquilidade e elevado otimismo. Ora reeditado através do Espiritismo, é o mais eficaz processo psicológico atuante, capaz de edificar nos corações e nos espíritos conturbados do presente a consubstanciação das promessas de Jesus. Joana de Ângeles fala que o combate ao medo faz-se através da fé, aliada à terapia oferecida pelo trabalho fraternal. O culto do Evangelho no lar, o pensamento de otimismo, a fé clara, raciocinada, porque baseada na certeza da vida espiritual e no amor que tudo dignifica. Quando você entende quem você é e que cada um é uma individualidade, passa a enxergar a vida menos egocentrada.
com a consciência expandida, há a conexão com o seu verdadeiro eu, com o próximo e com Deus. O que é expandir a consciência? É justamente você sair dessa contração de consciência, né? A contração da consciência é quando você se foca no seu ego, tá? Quando você expande a consciência, você permite com que o seu verdadeiro eu, que é o espiritual, ele se sobressaia. E aí você tem um olhar totalmente diferente, porque você não vai mais ficar preso a essa animalidade, a essa concretude, a essa materialidade. Animalidade aqui não é sentido pejorativo não, tá? É a proximidade nossa evolutiva ainda, né? Mais próximos da animalidade do que a angelitude, como a gente viu naquele gráfico, né? E aí você se liberta, você fica leve, que você para de brigar, você descobre que as coisas pelas quais você brigava não têm o menor sentido. Tolerância é diferente de submissão. Saber a hora certa de falar e como falar, esperar a hora certa de agir, aceitar o diferente, aceitar que mesmo sendo uma atitude completamente contraditória aos meus valores, o outro tem uma compreensão e uma vivência diferente da minha. A evolução é individual. Por que eu acrescentei essa evolução individual? Porque a gente tende, muitas vezes não, na maioria eu vejo muito isso atualmente, não é por mal. Eu mesma sou às vezes eu fico irritadíssima com as questões da saúde que estão acontecendo. Por quê? Porque eu sou da saúde, entendeu? O meu propósito de vida é cuidar das pessoas, entendeu? Assim, então, muitas coisas que eu vejo que eu julgo errada por conhecimento de causa, por conhecimento científico, eu fico querendo que o outro veja também, mas ele não vai ver eu querendo impor, eu sendo intolerante com a ignorância. Porque a evolução é individual, então cabe a mim um exemplo, cabe a mim a minha parte, e eu vou ajudar o outro da maneira como ele me permitir, não como eu quero. Tolerar não significa engolir sapos. Muita gente pensa isso. Aceitando de forma indiscriminada tudo que se apresente para nós. Não é conformar-se com abusos, não é ser permissivo. Tolerar aquilo que sabemos ser contrário às leis morais, aborto, drogas, etc. Ou ainda confundir tolerância com atitudes de covarde, resignação ou passividade servil. Não é isso. A tolerância é uma virtude que reconhece nos outros o direito de ter opiniões diferentes. Então, de novo, não é concordar, não é ser conivente, não é nada disso, é respeitar o direito do outro. A tolerância é uma manifestação de sabedoria, uma elevada conquista da sensibilidade espiritual, efetivada através da reforma íntima, fruto da compreensão e do profundo respeito às diferentes expressões da natureza humana. Onde exercitar a tolerância? O que não falta é aonde, né? Trânsito, consigo mesmo, provocações, inimigos, amigos, barulho, trabalho, família, respeito às diferenças. Vocês sabem qual é o principal teste de tolerância? Estamos passando por ele agora. O mal. Esse é o principal teste de tolerância. Então eu acredito, aí já é opinião minha, tá? Que a gente está na prova final. Então o mal está aí. A gente está vendo, infelizmente, um monte de gente, até mesmo pessoas que a gente admirava por pensar alguma coisa, enfim. A gente está vendo o mal tentando se sobrepor, né? O mal está tentando envolver a gente de qualquer maneira. E se a gente for intolerante com o próximo, ele consegue, porque é isso que ele quer. E o que Jesus traz para a gente, né? Olha lá, na questão 886 do Livro dos Espíritos, está lá, qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como entendia Jesus? Benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. Como a gente segue a doutrina espírita e fora da caridade não há salvação, nós temos que ser benevolentes, indulgentes e perdoar. Senão a gente vai estar sendo como aqueles que a gente tanto critica, que só da boca para fora e na hora da atitude, nada.
né? A gente critica muito isso. As outras religiões, a gente adora criticar, né? Olha a nossa intolerância também. Ah, porque eles falam isso, falam aquilo e não agem de acordo. Nós também não. Olha lá, no Livro dos Espíritos está escrito o que é caridade. E se o lema do Espiritismo é fora da caridade não há salvação, nós temos que ser caridosos. E a caridade envolve indulgência. E indulgência é tolerância. Amor. Caridade, em muitas línguas, é traduzida como amor. Amor é a energia mais potente do universo. Deus é amor. Está na Bíblia isso. Então, o que a gente precisa para vibrar nessa frequência amor, que é a única solução para que a gente, enfim, consiga ascender junto com o planeta e na próxima estarmos todos aqui novamente num planeta de regeneração. Primeiro a gente precisa se conectar conosco mesmo, um autoconhecimento, tá? Para depois a gente se conectar com o próximo, porque a partir do momento que você se conhece, você passa a conhecer o próximo, porque o próximo, ele é próximo, ele é irmão, ele tem a mesma essência que você. Então, a partir do momento que você deixa de ser intolerante com você mesmo, que conhece as suas imperfeições, você passa a respeitar também o próximo. E essa conexão com o próximo leva você a se conectar com Deus. Porque a partir do momento que você se conecta consigo, você se conecta com o próximo, isso se chama amor. E aí você vai vibrar na mesma frequência de Deus, porque Deus é amor. Então a mensagem que eu quero deixar para todos nós, né, é: torne-se um bom ouvinte, seja tolerante, aprecie as diferenças e aprenda com todos. Nós vivemos em comunidades exatamente para aprendermos uns com os outros, senão não precisaríamos encarnar. No final das contas, todos nós estamos aqui para nos conectarmos uns com os outros, construirmos algo juntos. A grande mensagem de Jesus foi essa: união. Que nós possamos, com esse momento, com essa palestra, com tudo que a gente estuda no dia a dia, finalmente conseguir resgatar a mensagem de Jesus, que era exatamente essa: amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Aquele slide anterior. Para eu amar o próximo como a mim mesmo, eu tenho que me amar. E a partir do momento que eu amo o próximo como a mim mesmo, eu amo Deus. Que todos nós somos sua criação. Um beijo em todos. Eu amo vocês. Espero em breve abraçá-los. Muito obrigada. Frente a frente a gente enfrenta a própria dor. Lado a lado a gente reconstrói a vida. Com você perto de mim, sou mais forte pra viver o amor. Com você perto de mim, sou mais forte pra viver Jesus.
ela vai brilhar nos olhos de cada irmão. Frente a frente a gente enfrenta a própria dor. Lado a lado a gente reconstrói a vida. Com você perto de mim, sou mais forte pra viver o amor. Com você perto de mim, sou mais forte pra viver Jesus. Com você perto de mim, sou mais forte pra viver o amor. Com você perto de mim, sou mais forte pra viver Jesus. Boa noite, queridos amigos. Hoje é dia de festa. É dia de bolo, é dia de brigadeiro, cajuzinho, é dia de tudo que é de bom, de bonito no universo. Jesus já veio, já botou tudo na mesa, é só a gente se servir. Alegria geral, felicidade, gratidão eterna ao bondoso Pai por nos permitir o trabalho no bem. A Casa de Emmanuel, há mais de 20 anos, faz parte do panorama carioca. Muito trabalho, muitas realizações, muita luta, muitos desafios vencidos. E agradecemos de coração a todos que participaram. São muitos amigos, muitos milhões de amigos. Amigos que já estão do lado de lá da vida humana, da vida física humana. A vida de muitos irmãos queridos que passaram por nós e que estão longe, em outros países, em outros estados, vivendo, trabalhando, estudando, sendo bons também. Obrigada também a todos aqueles que passaram por aqui e deixaram palavras de amor, palavras de fé, oradores, estudiosos, amigos queridos, médiuns que já não estão mais entre nós. Jesus abençoe a todos. A Casa de Emmanuel é uma colcha de retalho. Jamais um pedacinho de retalho vai deixar de fazer falta. Todos são importantes. Obrigada, Jesus. Obrigada, Deus. Que a paz do Senhor esteja em nossos corações. Em tempos de crise, tudo, sempre, Jesus no nosso lar. Jesus na nossa alma. Jesus nos alegrando, nos fortalecendo a fé, a coragem, a esperança e a alegria de viver. Parabéns, Casa de Emmanuel. Obrigado, queridos amigos. Casa de Emmanuel, eu e minha mãe somos gratas pela acolhida. Parabéns pelo seu aniversário. Ai, minha casinha querida do meu coração, sempre presente na minha vida, nos melhores e nos piores momentos. Então eu só posso expressar e falar em gratidão, gratidão, muita gratidão aqui no fundo do peito e dizer que não sei o que seria de mim passando por esse momento, né, que nós estamos todos vivendo agora, se a casa não tivesse com essa conexão virtual, as palestras virtuais e com o retorno, né, com a abertura da casa. Então é muito importante, é um alento, é uma coisa aqui dentro da gente que tira a angústia, que traz muita paz.
Então eu só tenho a agradecer Casa de Emmanuel e todos que dela fazem parte. Muita gratidão, muito amor. Amo minha casinha e amo todos que dela fazem parte. Muito obrigada mesmo. Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns, Casa de Emmanuel. Que você continue sempre sendo esse ponto de luz, esse esteio, esse acolhimento, essa empatia e tudo de bom que ela sempre foi na minha vida, na vida da minha família e na vida de tanta gente. Que a Casa de Emmanuel continue sendo sempre esse celeiro de luz. E quando eu for na Casa de Emmanuel, assim que ela abrir, ele volta pra lá. Ele não, ele já tá lá. Eu 4. Beijo. Que tudo isso passe e que a luz de Jesus, o amor de Emmanuel e sua sabedoria nos ampare, nos abrigue e que a Casa de Emmanuel faça assim muitos e muitos anos de vida, paz, luz, vida longa e próspera. Parabéns, Casa de Emmanuel. Obrigada por me acolher e acolher muita gente por esse mundo afora. Pra você nessa data querida. Viva a Casa de Emmanuel! Boa noite, Casa de Emmanuel. Então, nós estamos aqui comemorando mais de 20 anos da Casa de Emmanuel, trabalhando no bem, divulgando a doutrina espírita. E hoje é uma comemoração diferente, porque nós não podemos estar juntos, né? Nem tem um bolinho bonito, mas nem uma vela apropriada, né? Mas o que importa é que a gente logo vamos estar juntos, né, novamente, e vamos continuar fazendo aquilo que a Casa de Emmanuel faz há mais de 20 anos, que é divulgar a doutrina espírita e praticar o bem. Parabéns, Casa de Emmanuel. A Casa de Emmanuel mudou a minha vida. Então, nessa data tão especial, eu queria deixar um abraço carinhoso. Muito obrigada, 1000 felicidades, Casa de Emmanuel. Que você complete muitos e muitos e muitos aniversários. Obrigada por tudo, tia Sônia e Casa de Emmanuel. Aqui, ó, vou assoprar a velhinha para vocês. Ê, parabéns! Parabéns!